Olá, Pro! Tudo bem com você? No último vídeo, nós conversamos um pouquinho sobre a primeira parte do currículo, que trata justamente sobre a escola como um espaço de interação para a criança. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card ou no box de informações o link para que você possa assistir depois. Hoje a nossa conversa será sobre o segundo capítulo do currículo, que tem como nome Bebês e Crianças na Cidade de São Paulo, as interações e brincadeiras como princípios para a ação pedagógica nas unidades educacionais. Mas antes de eu dar sequência, já deixa o seu like aqui no vídeo para que eu possa saber que vale a pena eu compartilhar os meus estudos com você. Bem, nessa segunda parte do texto, a gente já começa a leitura entendendo que o processo de aprendizagem da criança, ela se dá por meio da interação com o outro, seja crianças da mesma idade, crianças de idades maiores ou menores, e até mesmo com os adultos. E aí, abrindo um parênteses em relação a essa questão da interação, eu vou te fazer uma sugestão, ó. Esse livro aqui traz um pouquinho um olhar do Piaget, do Vygotsky e do Vallon em relação à interação da criança e o seu processo de desenvolvimento. Ou seja, como é que se dá esse processo de desenvolvimento por meio da interação. Eu estou terminando a leitura dele, tenho feito alguns resumos, e aí eu vou compartilhar esses resumos lá no Instagram. Então, se você não me segue, já aproveita e segue lá, que eu vou deixar disponibilizado. Bem, sigamos. E o que significa esse processo de interação? Pensando na criança dentro da escola, a interação dela com o outro é o que vai lhe proporcionar as habilidades básicas. É na interação com o coleguinha, na brincadeira, no lúdico, no envolvimento escolar que a criança aprende a olhar para o outro, que aprende a consolar, que aprende a conversar, que aprende a solicitar, pedir ajuda, que aprende a ultrapassar os seus limites. É na interação, tanto em casa quanto na escola, que as crianças aprendem e reconhecem novos papéis dentro da sociedade. Papéis esses que podem ser de pai, de mãe, de médico, de professor, de mecânico, de cabeleireiro, enfim. E a partir desse reconhecimento desses papéis, a criança coloca isso em prática em suas brincadeiras, no seu momento de imaginação. Dentro da escola, o aluno convivendo com a sua professora ou o seu professor, ele acaba por desenvolver algumas habilidades. Para exemplificar, eu vou falar algo que aconteceu comigo. Há alguns anos, eu fui professora em um SEI, há bastante tempo, na verdade, e eu lembro que eu tinha uma turminha, se não me falha a memória, B2 ou mini grupo 1. Sabe aqueles livros que se abrem e vários desenhos se formam, castelos, enfim. Eu gostava muito de contar esse tipo de história e eles, né, e elas, as crianças, também gostavam muito. E a partir dessa contação de história que acontecia diariamente, eu comecei a desenvolver também nas minhas crianças o processo de elas contarem a história para os coleguinhas. Claro que naquela época elas tinham o quê? Se não me falha a memória, 2 anos ou 3 anos no máximo, mas ainda assim elas já vinham de um processo de contação de história diária, então elas já estavam envolvidas, elas já conheciam. E aí eu passei a convidá-las a contar. E eu lembro que eu tinha um aluno, o nome dele é Gustavo, lindíssimo por sinal. E o Gustavo, ele nem sabia falar direito, olha que coisa maravilhosa. Mas eu lembro que o Gustavo, ele adorava contar a história para os coleguinhas. Então ele vinha, se sentava no meu colo, ficava de frente para os colegas, pegava o livro, né, vamos exemplificar aqui. Então, do jeitinho que eu contava a história para os alunos, ele fazia a mesma coisa. Então, ele pegava o livro, segurava exatamente assim, e aí ele ia contando a história, fazendo todas as caras e bocas, e aí ele ia virando, sabe? Ele apontava todos os personagens, ele ia contando a história, não porque ele estava lendo, obviamente, mas porque ele já tinha a imaginação dele desenvolvida, ele já conseguia criar uma história, por conta do que ele vinha tendo de interação dentro da escola. E por meio dessa interação do Gustavo com os coleguinhas, é que outras crianças também começaram a sentir vontade, a se sentir um pouco mais à vontade para participar e contar a história para os colegas. Muito fabuloso, não é?
E é dessa interação que o currículo fala. É assim que começa o processo de desenvolvimento das nossas crianças dentro da escola. Eu sinto saudades até hoje daquela turma. Foi um momento bastante especial. Você já teve algum momento especial assim, que de vez em quando você lembra e fica, poxa vida? Se teve, me conta aqui, vamos compartilhar um pouquinho dessas histórias maravilhosas da prática docente. Bem, e além do desenvolvimento da criança, de novas habilidades que ela pode adquirir nesse processo de interação, no que mais que a interação pode nos ajudar? O currículo fala que é importante essa interação, nós olharmos para a nossa criança, nós escutarmos a nossa criança, porque às vezes um determinado jeito, talvez uma maneira não tão adequada, não tão legal da criança em relação à professora ou em relação aos próprios colegas, nós, enquanto educadores, somos capazes de olhar para essa criança e conseguir perceber que, olha, ali não é simplesmente uma atitude não tão bacana que ela está tendo, mas é de fato uma mensagem que ela está querendo passar. Esse processo de escuta entre professor e aluno é muito importante. Parece fácil, mas não é não. Outro ponto bastante importante e interessante que o currículo nos orienta é em relação à gestão do tempo. Porque nesse processo de construção da criança, o nosso tempo é totalmente diferente do tempo da criança. O que acontece? Nós planejamos as nossas aulas, então nós pensamos o seguinte: tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo, tal hora eu vou fazer aquilo outro. E a gente quer desenvolver exatamente isso com a criança. E aí, de repente, a gente acaba pecando com essa criança, porque aquela atividade que eu estou desenvolvendo naquele momento pode ser interessante para um grupo de criança, mas para outro grupo, de repente, não é tão interessante. Então a criança ela não vai querer participar daquilo e, portanto, ela vai ficar parada. Nós acabamos por obrigar a criança a ficar parada, perdendo o tempo dela, esperando até que comece uma nova atividade. E aí, então, o que o currículo nos fala? Que nós precisamos organizar todo o ambiente escolar de modo a possibilitar todas as vivências para a criança. O correto seria desenvolver várias atividades paralelamente. Menina, bateu até um cansaço agora aqui, imagina isso. Mas esse é o real. Olha, e eu vou te falar uma coisa. Dentro da minha prática docente deste ano, que é a turma nova que eu estou trabalhando, né, educação infantil, eu posso afirmar que, falando por mim, tá bom? Eu não conseguiria simplesmente chegar já logo nos primeiros dias de aula e desenvolver essa prática que o currículo ela me orienta, que é desenvolver várias atividades ou possibilitar várias atividades para as minhas crianças. Por que não? Porque primeiro eu preciso conhecer quem são as minhas crianças, quais são os gostos delas, quais são as preferências dela. Então, o período que eu passei com elas de 1 mês e meio, mais ou menos, aí sim me deu suporte para que eu possa, quando a gente voltar pós-quarentena, desenvolver atividades e talvez várias atividades ao mesmo tempo. E isso nada mais é do que o resultado da interação entre mim e os meus alunos, do processo de escuta que eu tive com eles. E esse processo de escuta consiste em quê? Em observar, ouvir e registrar peculiaridades das crianças. E para exemplificar essa questão do processo de escuta dentro da educação infantil, o currículo ele nos traz 2 exemplos. O primeiro exemplo é sobre o desfraude, que é o que acontece no SEI, e na EMEI, o exemplo usado para sugerir o processo de escuta é o trabalho com as assembleias. No mais, para salientar essa questão do processo de escuta, da interação entre professor e criança, isso é importante porque a criança vai desenvolvendo uma confiança, uma segurança. Quando acontecer alguma coisa que ela não se sinta tão confortável, ela vai poder conversar com a professora dela. Então, um exemplo que aconteceu comigo em sala de aula. Pelo menos 2 ou 3 vezes na semana eu vinha desenvolvendo atividades com massinha de modelar. E eu percebi que uma aluninha minha brincava um pouquinho com a massinha de modelar, passava no máximo 15 minutos, eu já percebia que ela estava paradinha. Ou ela chegava para mim e falava: Pro, eu não quero mais brincar de massinha. E eu falava para ela: tudo bem, mas aí
onde é que estava o erro? Eu falava para ela, tudo bem, você não precisa brincar de massinha, mas eu deixava ela ali parada, esperando até que começasse a nova atividade. Esse foi o meu erro, olha só. E então a gente volta naquela questão da gestão do tempo. O meu tempo não pode sobrepor o tempo da minha criança. A minha criança vem em primeiro lugar. Então, o que é que eu tiro de aprendizado dessa situação? De que a minha criança, ela não gosta de brincar de massinha de modelar. Então, o que eu preciso? Ofertar para essa criança uma outra possibilidade dela desenvolver uma outra linguagem, uma outra atividade. Isso precisa acontecer paralelamente. O currículo, nesse segundo capítulo, ele bate sempre nessa tecla de que nós precisamos dar a oportunidade de que a criança ela decida o que ela quer fazer. Mas calma, não significa que as 4 horas que você vai ficar com a sua criança, ela vai fazer tudo o que ela quer apenas. Não, não é isso. Mas a gente precisa equilibrar as coisas. Outro ponto bastante importante, orientado pelo currículo. Nós precisamos levar para dentro das escolas os pais, os familiares ou os responsáveis. Normalmente, quando é que isso acontece? Dentro das festas. E quando é que se acontece festas? Em datas comemorativas. Mas o currículo ele é bem claro em dizer que nós não devemos seguir as datas comemorativas. Não essas que a gente está acostumado. Por quê? Porque parte dessas datas tem um cunho somente consumismo, não agrega nada ao desenvolvimento da criança. E há também a questão de que algumas datas comemorativas envolvem religião, enfim, e aí a gente já entra num campo um pouco mais complicado, porque parte dos alunos participam, outra parte não participa, e aí acaba sendo uma festa excludente. Então, nós somos orientados a ter esse cuidado. E quando é que a escola, os professores terão esse cuidado? No início do ano, ao retomar o PPP, o Projeto Político Pedagógico. O PPP, ele é montado em cima do conhecimento que a gestão escolar, o corpo docente tem da comunidade, dos alunos. E a partir daí, levando-se em conta a cultura em que a escola está inserida ou as diversas culturas que a escola está inserida, é que vai se pensar em festas. Então, a gente já não pode mais pensar em festas que envolva Dia das Mães ou Dia dos Pais, porque agora a gente tem um novo conceito de família. E além também desse olhar obrigatório para o PPP, no dia a dia, no processo dentro da sala de aula entre educadora e aluno, é possível nós conhecermos um pouco mais da cultura dos nossos alunos. Por meio dessa escuta, dos nossos registros esses que podem ser por fotografias, por filmagens, por escrita, enfim, por meio de todo esse processo da escuta, a gente consegue depois, em um planejamento com todo o quadro docente, decidir o que é que se pode fazer para trazer essa família para dentro da escola. Agora, amiga, vou te falar, uma informação que pode chegar ao nível de perturbadora, o currículo nos orienta que no processo de ensino das linguagens, nada justifica nós trabalharmos com atividades xerocadas, mimeografadas, desenhos que são totalmente sem sentido para as nossas crianças. Segundo a orientação que nós podemos encontrar no currículo, esse é um processo de desenvolvimento, de ensino, totalmente mecanizado. E não é essa a intenção. E não é essa a intenção. E não é essa a intenção. Devastador, hein? Mas é exatamente nesse momento que nós olhamos para a nossa prática docente e percebemos o quanto nós precisamos ressignificar o nosso ensino. Afinal, como é que a nossa criança vai praticar o seu protagonismo se ela não tiver a liberdade de escolher as atividades que ela quer criar, de escolher qual brincadeira ela quer ter naquele momento? Fica muito difícil uma criança desenvolver a sua criatividade, por exemplo, se ela tem que seguir um desenho específico que a professora lhe pediu. Impossível que ela consiga desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação desse jeito.
Já estamos quase finalizando essa segunda parte do currículo, então aproveita e já deixa seu like aí, please. E você deve estar fazendo a mesma pergunta que eu venho me fazendo já há bastante dias. Como é que eu vou deixar a minha criança desenvolver todo esse protagonismo? Como é que eu vou deixar as minhas crianças escolherem quais as atividades elas querem desenvolver? Como? 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 Bom, pra mim isso definitivamente não rola. Por quê? Porque eu sou a louca da organização, eu sou a louca da rotina. Então eu preciso muito religiosamente ter o meu planejamento e eu preciso estar com ele lá, ó, para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer. Então, para que eu não ocupe esse protagonismo da minha criança, mas também eu não fique louca, então a minha sugestão, e aí cabe a você segui-la ou não, mas é o que eu pretendo fazer na minha prática docente, é o seguinte: ao invés de chegar na sala de aula toda feliz e galera, o que nós vamos fazer hoje? Não, isso não vai rolar, definitivamente não vai. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso para o dia seguinte. Então, finalzinho da minha aula, lá do final das 4 aulas que eu estarei com as minhas crianças, faltando meia hora, vamos supor, para dar o horário da saída, eu posso fazer a roda de conversa, ter o meu momento de escuta com as minhas crianças e aí perguntar para elas o que elas acharam do dia, quais foram as atividades mais interessantes. E aí eu posso perguntar: o que é que nós podemos fazer amanhã? A partir de uma atividade que foi desenvolvida no dia, a gente pode desenvolver algo que dará sequência no dia de amanhã ou na semana que vem, enfim. Aí eu começo a escutar a minha criança e colocar dentro do meu planejamento o que é que a criança quer fazer. Então eu poderei, pelo menos de um dia para o outro, adequar o meu planejamento a partir da escuta dos meus alunos. E a partir disso nós atingiremos o que é primordial dentro da educação, o protagonismo tanto da professora quanto das crianças. Por quê? Porque você obviamente precisa desenvolver uma atividade um pouco mais direcionada, né? Uma atividade dirigida para desenvolver certas habilidades. Em contrapartida, você precisa também deixar a criança livre para desenvolver outras atividades, aquelas pelas quais ela tem interesse. Então, no seu planejamento, bom, por exemplo, eu planejo as minhas aulas no domingo, certo? Então, no domingo eu já decidi quais serão as atividades que eu preciso desenvolver com as minhas crianças. E essa atividade não vai tomar o meu tempo de 4 horas. Eu vou usar aí, no máximo, pensando assim, absurdamente, 1 hora desse tempo. Então, separei a minha atividade, as outras 3 horas ficarão por conta das minhas crianças. Então, no meu planejamento semanal, eu já tenho a atividade que eu quero desenvolver, e aí todo dia, no final das aulas, eu vou anotando quais as atividades que as crianças vão desenvolver no dia seguinte, entendeu? Então, eu já consigo chegar na sala de aula preparada, sabendo o que é que eu tenho que pegar, o que é que eu tenho que desenvolver, quais os materiais que eu preciso ou não solicitar na coordenação. E aí a gente consegue trabalhar lindamente aquela questão da gestão do tempo, o meu tempo e o tempo da minha criança. E as atividades vão acontecendo paralelamente e aí todo mundo fica feliz. O resumo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito ter contribuído de alguma forma. Se você é novo aqui no canal, olha, já se inscreva e ativa o sino da notificação, porque a terceira parte do currículo vai sair quarta-feira no próximo vídeo, então você precisa receber a notificação. É um vídeo que vai falar sobre a reinvenção da ação docente. Tô muito ansiosa. Beijo! Até mais!